A gente vai comentar um pouquinho, né, sobre algumas boas práticas que a gente, né, como consultor empresarial, a gente faz, né, a nível Brasil em vários segmentos que a gente atua, desde varejo, e-commerce, indústria, concessionárias, hospitais, até aviação civil, né, empresa de táxi aéreo a gente já tem como cliente. Então a gente vai comentar aqui algumas experiências e o tema principal desse momento, né, que a gente está levando para vocês é como realizar, né, o processo, né, como iniciar o processo de implantação da modelagem nas empresas. E isso a gente já tem aplicado e replicado aí a nossa metodologia, né, no mercado, tanto para alunos, né, quanto também para clientes em consultoria. Boa parte, inclusive, do nosso público, até interessante comentar com vocês, são tanto profissionais liberais, né, já profissionais de finanças que já estão no mercado, mas também a gente tem ali contadores, a gente tem consultores empresariais e a nossa missão é justamente fomentar isso, né? Geralmente a gente vê quando pesquisa modelagem financeira, né? Quando a gente vai lá no Google e coloca modelagem financeira, geralmente a gente tem aquela visão, né, que está muito ligado ali às SAs, né, empresas de capital aberto, né, com toda aquele techniquez, aquela coisa bem complicada. E a nossa missão exatamente é simplificar e tentar, né, abordar a modelagem de um jeito diferente, que é a modelagem onde a gente aplica tanto em pequena, média, grandes empresas, porque modelagem se aplica a tudo. E a gente está aqui também para fomentar isso, como vocês também já devem ter visto aí em nossos materiais, né, nossos posts também, etc. Beleza? Então, para começar aqui, a gente vai falar um pouquinho, né, que sempre para iniciar um processo de modelagem financeira, a gente geralmente tem um ritual, né? E esse ritual, ele vai desde a parte operacional, né, da empresa, ou seja, que vai desde a parte de entender o contexto da operação, né, como essa empresa funciona, qual a metodologia operacional dessa empresa, quais são os processos dessa empresa, quais são as premissas operacionais que atua, né, dentro dessa empresa. E depois desse entendimento do contexto do negócio, né, de boas práticas de finanças, processos, rotinas, principalmente linkados à apuração da informação financeira, a gente vai seguir ali com a construção de um racional, né? Que a gente vai construir as bases, né, de apurações, como vocês bem sabem, né, das premissas, e obviamente essas premissas a gente vai construir uma lógica de mercado, né, um contexto de mercado. Mas antes disso também a gente precisa entender resultados anteriores, né, históricos da empresa. Então a gente coleta e faz também as apurações de DFC, balanços patrimoniais, tá? Dito isso, a gente segue uma sequência lógica para o entendimento das premissas, né, o racional de como vai ser construído, as premissas de crescimento, captação das inflações, CAPEX e etc., entendendo o contexto, né, o propósito daquela empresa. Cada empresa ela tem uma dinamicidade diferente, e isso também é importante comentar para vocês. E o que a gente vai mostrar um pouco para vocês, né, a gente vai pegar um pouco daquele checklist que tem lá no nosso treinamento e colocar ele de forma em branco. E eu coloquei só algumas observações ali para passar para vocês, que eu acho que é interessante. Eu vou disponibilizar também lá na comunidade, porque ele já é, de certa forma, um roteiro de como você fazer a implantação dentro das empresas. Existe uma metodologia que, obviamente, ela deva ser seguida. Tá bom? Então, sem mais delongas, eu também vou estar agora compartilhando um pouquinho aqui da minha tela com vocês, tá? Só um minutinho, sim, né? Pessoal, é o seguinte, né? Como muitos já conhecem, dentro da nossa plataforma, do nosso treinamento, lá tem um estudo de caso. E esse estudo de caso nada mais é, a gente não colocou um breve resumo somente educacional. Isso, esse material, né, que a gente tem lá como estudo de caso, a gente recomenda que vocês usem para as apurações de informações do cliente, como um documento mesmo, tá? É sempre importante a gente ter as fontes, né, dos dados, né, o registro de onde foi coletado os dados, né, que vai ser utilizado para a construção de todo o racional, né, do projeto da modelagem financeira. Quando a gente entra num cliente, né, vou falar um pouquinho de experiência real, tá? Quando a gente sempre entra no cliente, seja ele simples nacional, presumido, real, SA, né, seja o que for, do tamanho que for e do porte que for, a gente sempre tem que ter um espaço, né, para entender a finalidade do projeto de modelagem que aquele cliente ele precisa. Todo projeto de modelagem, a modelagem financeira em si, ela é um instrumento, né, que ela integra ali todos os demonstrativos, sendo que, na verdade, ela tem uma finalidade. Esse não é só o propósito da modelagem, não é só a gente gerar ali a DRE, deve ser integrado, né? Isso é só uma causa, né?
E existe uma finalidade, uma consequência que a modelagem vai trazer, que é a finalidade que o empresário, né, ou que o cliente, ou que o gestor ele precisa. E isso está linkado ali ao objetivo do trabalho. E geralmente vocês estão vendo ali nos estudos de caso que a gente coloca no nosso treinamento, né, que os objetivos do trabalho, geralmente a gente tem que entender qual o objetivo de cada empresa. Às vezes o cara ele vai preparar a empresa para fazer uma sucessão, às vezes o cara vai querer preparar uma empresa para fazer um fechamento, ele vai preparar uma empresa para fazer a valoração, a venda, né, do negócio, ou então para um grande investimento, por exemplo, ou então para um processo de fusão com outro negócio. Isso são alguns princípios de modelagem financeira. E isso, claro, né, por nós profissionais de finanças, né, contadores, etc., a gente precisa mapear, porque isso vai fundamentar toda a lógica racional do trabalho, tanto da apresentação de resultados final, tá? Porque você vai embasar a sua lógica, né? Você vai embasar, a gente sempre chama, né, a história do número, isso vai ter que estar embasada dentro do propósito daquilo que o cliente precisa e aquilo que ele quer, né? A gente tem que sempre fazer uma construção racional de toda essa história. Então, geralmente, por isso que vocês estão vendo, né, e veem lá no nosso material do treinamento, que a gente sempre coloca aqui um parágrafo onde a gente explica a finalidade e o objetivo desse trabalho. E isso muito bem pode ser um checklist, né, que você pode passar para um cliente, que você pode estar avaliando com o cliente quais são as premissas que vocês vão começar a utilizar para fazer esse trabalho. Em seguida, depois a gente criar todo o storytelling, né, que é uma fase muito importante do projeto, que também essa história do número ela gera muito valor em termos de passagem de contexto para o cliente, a gente vai também fazer um estudo do cenário, né? A gente precisa avaliar como é o cenário em que esse cliente atua, que eu chamo aqui de contexto, e obviamente vocês vão colocar, obviamente, o objetivo do trabalho, qual a finalidade que aquele trabalho vai ser desenhado, porque inclusive, para quem quer fomentar, né, a modelagem financeira dentro das empresas de vocês, né? Se você for contador, você quer prestar esse serviço adicional, essa geração de valor adicional para o cliente, muitas vezes dependendo da finalidade, né, da qualidade do trabalho, quem sabe você pode até fazer precificações diferentes na entrega do serviço. Tá? Isso também é um ponto importante. Às vezes a gente tem, por exemplo, entregas de valor eixo, que é um trabalho muito mais qualificado de estudo. Isso já envolve um cenário completamente diferente, beleza? Em seguida, tá, pessoal? A gente agora vai falar um pouquinho, como vocês bem sabem, né? Toda modelagem financeira, todo projeto de modelagem financeira, ele começa a partir de um ponto inicial. E esse ponto inicial, a gente coleta, né, na verdade, pegamos as premissas do balanço patrimonial. Não existe modelagem financeira sem a gente ter ali um input, né, do processo inicial, que seria a partir de um balanço. Então, geralmente, dá um case real. Lucas, como é que eu vou fazer? Por exemplo, tenho dúvidas como é que eu faço em empresas, modelagem de empresa do Simples Nacional? Nunca ouvi falar disso, né? Mas geralmente como é que a gente faz modelagem de empresa para Simples Nacional que às vezes nem tem balanço, né? Nem tem informações ali homologadas, auditadas, enfim. Como é que a gente faz isso? A gente faz muitas vezes um balanço gerencial. A gente pega a posição gerencial da empresa, né, da competência anterior, justamente fundamentada, né, naquela coleta de dados que vocês já conhecem, né, dentro da nossa planilha. Lembrando que qualquer edição, tá, de inserção de linhas no balanço patrimonial e etc., a gente sempre sabe que ou vai ter efeito de caixa ou vai ter efeito de resultado. Então, a mesma informação que impacta no balanço patrimonial, ela vai ter que impactar ali na DFC. Beleza? Como adiantamento de fornecedor, entre várias outras coisas que a gente vai talvez encontrar. Geralmente, vamos falar assim, vamos falar de proporção, né, de empresas brasileiras, né? Geralmente empresas brasileiras, a maior parte é pequena e média simples nacional. E a gente sabe que às vezes não tem nem balanço, então a gente coleta dessa forma as informações. E cabe a gente fazer o cliente, né, junto com a gente profissional, coletar esses dados. É difícil? Mas é possível sim aplicar um estudo de grande valor para a modelagem financeira para clientes também pequenos, simples, nacional, tá? Que são geralmente, eu até falo que existe uma janela de oportunidade grande para clientes que são até menores, né? Vamos pegar ali faturamento de 400 mil, 500 mil, 1 milhão, por exemplo. Esses caras são os caras que geralmente eles têm um poder de alavancar, né, a empresa, né? De crescer a empresa ela está naquela fase de ciclo de vida de crescimento, ela não está naquele ciclo de vida de consolidação, né? Ou então em queda. Então, esse é o cenário melhor para a gente, profissional de finanças, apresentar um estudo como esse, porque já dá um panorama de futuro para o cara. Daqui a pouquinho, depois dessa explicação, eu vou abrir ali para dúvidas, tá? Para vocês até comentarem, tá? Em seguida, é claro,
A gente sabe que empresas ali do presumido, lucro real, já tem ali um balancete contábil, então é até mais fácil da gente poder apurar. Nesse caso, é só fazer ali algumas adaptações na planilha, que também vai ser outro tópico, né, futuro, que a gente vai poder aqui disponibilizar para vocês de mentorias, de possíveis mudanças ali. Lucas, como é que eu faço uma edição? A gente pode explicar na prática para vocês em um outro momento que a gente acha que é importante, tá? Em seguida, a gente tem as premissas do CAPEX, que de qualquer forma, tá? Seja empresa simples nacional, pequena, média, grande porte, o CAPEX, ele é o CAPEX em qualquer lugar, né? Então, a gente tem que levantar todos os contratos e operações financeiras da empresa. Isso aqui, com certeza, vocês já estão habituados, já conhecem no nosso produto. E em seguida, pessoal, vocês podem pegar esse documento e em uma reunião vocês irem preenchendo junto com o cliente, porque vocês precisam ter toda a visualização do macro do negócio e valorizar o trabalho antes de ir direto para a planilha, né? O cliente ele tem que entender, o cliente de vocês tem que entender que não é só o que vocês estão fazendo, não é só vocês colocarem um valor lá e gerar o valor que a planilha vai dar, né? Geralmente a percepção de valor ela não acontece dessa forma, né? Ele precisa entender que tem todo um racional, né? Uma lógica que está sendo construída, justamente que vai lhe gerar como profissional, aquele que você está vendendo, né, para o cara, a segurança do que vai ser apresentado, tá? Ou seja, não é aquele trabalho muito raso, né? Ele sabe que você está pegando ali de cabo a rabo todas as informações do negócio do cara, tá? Isso para a gente aqui é muito importante. Então, o que que acontece na parte de receita, tá? Como vocês também já devem ver. Aqui a gente tem todo o entendimento de contexto que tange o comercial do negócio. E geralmente a gente costuma trabalhar, né, a gente já respondeu dúvidas de vários alunos em relação a isso, tá? Lucas, eu vejo que as linhas, né, na planilha de vocês, na super planilha, tem lá a receita, né, o volume e tem o ticket, se não me engano. É o ticket e o volume que vai dar a receita. Sendo que geralmente quando a gente tem uma complexidade, né, fatores de produtos maiores, geralmente a gente sempre aconselha você trabalhar com anexos, tá? Então você trabalha anexo, você consegue colocar mix de produtos, um ticket médio diferente, justamente para entender ali todo o contexto da venda, tá? E você precisa também entender em conversa com o cliente, até antes de entrar na planilha, como funcionam os históricos da empresa desse cara. Ou seja, entender o processo de venda, canal de venda, a sazonalidade da venda, a formatação, o tipo do público, nicho de mercado, nicho de cliente, qual é o público, qual é a demanda, qual é o nível populacional onde ele está, por exemplo, porque você precisa não só encarar a receita por histórico, né? A média por média, às vezes não significa muita coisa, né? E geralmente muitos profissionais de finanças têm mais essa visão um pouco mais fechada, né? Vamos dizer assim. E geralmente quando a gente abre esses horizontes para discutir com o cliente, com certeza ele já na percepção da sua fala, né, do que você está levando para o cara, ele já dá um respaldo muito maior, tá? Por experiência própria, isso para a gente gera ali uma recorrência tanto de trabalho quanto de entrega muito bacana. Perfeito? Então, eu coloquei só alguns exemplos, tá? Que você já conhece, estimativa de ticket médio, as estimativas de modalidade da venda, e aqui vocês têm toda a parte de prazo médio. Vou deixar esse material aqui já zerado, né? Vou mandar para vocês lá no grupo, tá? E aqui também os prazos médios de pagamento, entender o ciclo operacional da cara, porque assim, às vezes o cliente, o nosso trabalho, né? Ele não está só em a gente, como eu falei para vocês, está digitando o número, né? Dá um exemplo real, quando a gente está na frente do cliente, né? E tenta entender a operação dele, até para dar uma sugestão, uma opinião, né? Como consultoria e como profissional de finanças ou como contador, por exemplo, o cara vai falar prazo médio de pagamento, né? Ele vai te passar ou vai preencher um prazo, mas em contrapartida você já pode guardar ou então já gerar a sugestão, pô, cara, por que que teu prazo de recebimento tá alto? Por que que tá baixo? Por que que o pagamento tá assim? O que que a gente pode fazer? E você vai prestar um serviço para ele, não só, né, da venda ali como é que eu posso dizer, do processo de modelagem, né? Você vai poder gerar toda uma inteligência de mercado. É isso que ganha o cliente. É a segurança que você tem na inteligência das recomendações que você vai dar para esse cliente, tá? Para essa empresa. Percepções que muitas vezes de contexto de mercado ele não vê, né? Ele não enxerga. Então, para ele, praticamente, na visão do dono, aqui é só um material, talvez aqui é só um Word.
tá? Mas ele precisa entender, né, a inteligência que aquilo está sendo gerado para o objetivo final do negócio dele. Por isso que a gente fala que tem todo o storytelling, né? Porque muitas vezes o resultado positivo da modelagem financeira ela vai sair das premissas lá no escopo inicial do trabalho. E na hora da apresentação você precisa lembrar disso, né? Que foi um valor que começou a ser gerado a partir dali, tá? Premissas de impostos, tá? Aqui também é uma parte importante, é o entendimento do regime tributário, é entender o contexto tributário desse cara, dessa empresa, entender as alíquotas da empresa, entender como é que vai se comportar a empresa dele com reforma tributária, já vender, né, essa percepção, essa preocupação de que ele, né, a gente vai poder mudar, modelar cenários diferentes, tá? Aqui a gente tem um pouquinho também da parte de custos e despesas, tá bom? Então a gente fala bem como tá em linha lá com o racional que a gente ensina, né, no nosso treinamento e nos estudos de casos que estão lá. É importante que vocês, dentro dessas premissas, Lucas, eu já vi lá, né? Mas a mensagem que a gente quer passar aqui, pessoal, é que dessas premissas você vai ter um ponto de partida para elaborar o orçamento empresarial desse cliente, tá? Então, muitas vezes a gente pode tomar decisões do tipo, eu vou fazer aqui a modelagem mais rápida, vou fazer uma modelagem por média. Muitas vezes não traduz ali a realidade do cliente. Às vezes você fazer uma modelagem, né, base zero, como a gente chama, né, um orçamento base zero, ela é mais é, fiel, né? Vamos falar dessa forma, usar essa palavra. Ela é mais real, porque ela condiz ali com a exata condição de contexto de mercado que você está levando como premissa para aquele cliente. Você precisa ter esse viés crítico, né? Por isso que as premissas têm que estar sempre alinhadas no objetivo e no propósito do trabalho. Se o cara quiser, por exemplo, um valuation, talvez a gente possa mudar uma estrutura de custos para um custo mais barato, que a gente sabe que talvez não esteja tanta qualidade, mas que lá na frente ele garanta um valuation melhor, por exemplo. Então já traduzo aqui o resultado dele. Então são essas particularidades que a gente pode utilizar, né, aqui falando no mundo real mesmo, tanto para favorecer o estudo final do objetivo do trabalho, né, quanto a finalidade ali que o cliente ele precisa, tá? Então aqui é o que é o mais do mesmo, né, o que vocês já conhecem lá em termos de estudo de caso, a gente só está querendo levar um pouco das percepções diferentes, que no mundo real a gente aplica aqui também na nossa profissão, tá? Falando um pouquinho de premissas de financiamento, né, é muito importante também uma das dificuldades que é significativas, né, porque a gente sabe que modelagem a gente está falando de uma projeção mais de médio e longo prazo, né? Então, Lucas, como é que eu vou fazer ali um racional, né, uma discussão com o cliente se eu não sei qual CAPEX ele vai utilizar, né? Qual é a frequência desses investimentos que ele vai fazer? E isso, pessoal, quando a gente coloca aqui premissas de financiamento, né, parece bem raso. Não, vou levantar aqui o que que ele vai precisar e o que que ele vai ter que fazer, quais são os contratos que talvez ele vai ter que fazer, quais são as premissas de aporte se tiver que ter. Mas, na verdade, por exemplo, vou dar um case aqui, tá? Se você tem uma indústria, tá? Um case real de uma empresa de São Paulo, né, que a gente estava atendendo, tá? Vai pegar aqui uma indústria. Tá? Uma indústria de pavimentação. Lá a gente precisa entender o contexto de negócio, porque o ciclo ali de reinvestimento na empresa, de frotas, máquinas, equipamentos, é de 2 em 2 anos. Como precificar isso? Como reajustar talvez esse preço de aumento pela inflação para daqui a 2 em 2 anos ele ter o reajuste desse CAPEX? Essa é uma etapa importante para que o estudo também seja fundamentado, não só em a gente coletar aquelas informações que já estão ali pré-estabelecidas em contratos e de metas que ele já tem, né, de operações em aberto, mas em sim renovações, né, que a gente também tem que pegar o contexto do investimento da empresa, o reinvestimento de capital, ele é muito importante. Um exemplo também que é muito bacana dizer, né? Vamos supor que o projeto de estudo desse cara, dessa empresa, seja um valuation. Né? Lucas, como é que eu posso favorecer e gerar valor na entrega do cliente se ele está tentando, né, precificar a venda, ele quer sair do negócio? Então, eu devo colocar um CAPEX maior para esse cara? Eu devo reajustar o CAPEX dele na frequência que ele faz os investimentos normais? Então, tudo isso, pessoal, é um contexto, né? São perguntas que a gente vai respondendo ali frente ao cliente. Particularidades dessa que todas as premissas que estão aqui têm que ter linkadas ao objetivo final do trabalho, tá? Em seguida, aqui que é o mais importante, né, em ponto final, aqui que a gente quer comentar para vocês, tá? Que é a parte talvez fundamental, porque é a parte que a gente tem que utilizar uma habilidade, né, e uma competência ali analítica, né? É pensar um pouco fora da empresa, né, pensar um pouco fora do contexto macro, que essas são as mais importantes, que é realizar estudos de premissa de mercado, quais premissas foram utilizadas nos estudos base no contexto de mercado. Por exemplo, a gente não pode colocar
geralmente a gente indica ali na comunidade, né, alguns sites, por exemplo, que são importantes e bacanas, e até divulgações de notícias, né, que geralmente a gente coloca ali no Instagram. Inclusive, tem uma aula também muito interessante para quem não viu lá no YouTube, né? A gente pega um indicador e faz a projeção, né, via estatística e talvez como pode se comportar esse indicador lá na frente, né, via as probabilidades, tá? A gente sabe que a gente não tem ali o controle, né, esse poder de previsibilidade não está na nossa mão, mas a gente consegue ali estimar bandas de camadas de onde esse resultado desse indicador ele pode ou não chegar. Estou trabalhando, fazendo um trabalho, por exemplo, numa concessionária que o foco dela é vender veículos novos. Então tem lá um indicador todo mês que sai no Brasil, vendas de veículos novos, vendas de veículos usados, e a gente consegue sim mapear esse termômetro desse indicador e ver aonde até a gente pode chegar ali no intervalo de confiança para projetar isso. Então, por isso que a gente tem que pegar, eu sempre falo, né, as premissas elas têm que ser muito bem embasadas, elas precisam estar alinhadas a contextos de mercado. Tem alguns indicadores que utilizam para isso, né, que são importantes, com certeza. Tem outros indicadores que a gente também já não se importa muito, que a gente sabe que não é muito fidedigno, tem, né, mas a gente sempre tem que estar, principalmente em estudo de valuation, tá? A gente tem que pegar informações que são homologadas, né? Porque geralmente, pessoal, tem algumas informações e indicadores, né, que elas são contestáveis, né? Por exemplo, você pega um boletim Focus de hoje, com certeza daqui para um mês que vem ele vai mudar, né? Então, às vezes a gente quer estimar um valor, né, uma premissa de crescimento, uma premissa de inflação, que pode estar muito esticada com o mercado ou não, e acaba que eu alavanco muito esse valor do valuation, ou não também, eu baixo muito esse valor, e facilmente, né, o nosso estudo, a gente profissional de finanças, a gente tem que fazer o melhor possível, né? O estudo ele tem que ser incontestável, tá? Por isso que a gente foca muito nessa parte, né? Tem algumas aulas bacanas lá no YouTube também sobre como coletar esses indicadores, lá no aulão que a gente coloca, no site da Invest, como pegar ali as premissas corretas da parte do valuation, né, para a empresa. Por quê? Porque a gente que já participou, né, ali de rodadas de eh, negociação, né, e também a apresentação do valuation, tá, ali para empresários, a gente sabe o quanto na prática, tá, falando aqui prática real, o quanto eles contestam de fato. De onde é que está vindo esse número? Por que que esse valor? Às vezes o cara estima que o valor da empresa é gigantesco e às vezes não é. Então, assim, o seu trabalho ele tem que ser fundamentado, né? E é muito importante informações homologadas. Mesmo que talvez a gente tenha um crescimento ali que a gente possa supor que seja 5, 10, 15% ali ao ano, por exemplo. Mas a base de dados, né, essa análise analítica, contexto de mercado, ele é muito importante. Por exemplo, empresas que têm dívida dolarizada, o que é que você vai ver, por exemplo? Qual a premissa que você vai entender para isso? Projeção do dólar, dólar futuro, por exemplo, tem informações já disponíveis no mercado. Empresas como, por exemplo, que têm dívida em dólar, da mesma forma. Empresas exportadoras também da mesma forma. Por quê? Porque a premissa de receita, ela já muda 100%, né? Tem até um case legal, que era uma empresa que a gente tinha a venda dela, né, muito cíclica, muito sazonal, mas era também atrelada ao dólar, né? Então a gente teve que fazer todo um projeção, né, de dólar futuro, que a gente sabe que é muito baseado em resultados, né, lá de fora, né, mercado americano, por exemplo. Então a gente já parte desse princípio, né, que muitas das premissas, por isso que depende do modelo, né, do negócio, do racional do negócio, isso muda completamente o jogo das premissas. Eu não posso talvez pegar qualquer dado de inflação, qualquer dado de crescimento, isso depende muito. Há um tempo atrás, eu acho que faz um mês mais ou menos, tá? A gente colocou um site na comunidade, onde a gente tinha ali, eu acho que era Trade Economics, alguma coisa assim. E lá é um site em inglês, né? Eu acho que ele tem tradução para português já. E lá tem o PIB do Brasil segmentado, bem direitinho. PIB agricultura, manufatura, logística, PIB do transportes, PIB do comércio, PIB do varejo e etc. Então, ele faz um rateio, né, desse PIB. E isso é interessante, porque raramente a gente vê, né? Geralmente a gente vê os valores, né, e os números consolidados. Então, por exemplo, se você trabalha com uma empresa ou tem um cliente que é uma operadora de crédito, como é que você vai projetar uma taxa de crescimento para esse cara? Entendeu? Bom, onde é que eu vou pegar isso? Vou pegar a média histórica do período? Pode ser uma opção. Eu vou pegar, vou chutar uma base zero aqui de algum valor representativo que eu
estou vendendo com o cliente, é outra opção mais menos assertiva. Mas o conhecimento em termos de mercado é importante, por quê? Porque também tem um indicador, tô falando aqui curiosidades para vocês, tá? Que também tem um indicador interessante que sai todo mês, se não me engano, é quarta-feira, a primeira quarta-feira do mês, não lembro direito, mas que a gente já postou também no nosso Instagram, que são o crescimento das operações de empréstimos bancários no Brasil. Então, por isso que você tem que entender o seguinte, ó, a premissa para esse modelo de negócio, qual é, Lucas, essa premissa? Eu vou partir de uma premissa do crescimento das operações de empréstimo bancário do país e da premissa de volumetria de cliente. Eu não posso simplesmente pegar um PIB do serviço, por exemplo, colocar lá, né? Por isso que entender a dinâmica do negócio é muito, como é que eu posso dizer? É um fundamento substancial, né, para a defesa. Eu acho que a palavra certa é essa, né? Que na hora que você está ali na frente do cliente apresentando, você não pode deixar, por exemplo, ali de ter confiança naquilo, né? Você tem que ter a mais segurança possível e ter os números incontestáveis para estar ali apresentando aquele contexto para aquele cara. Aí sim vocês vão entender o que é de fato você está gerando valor ali para aquele cliente naquela apresentação. Então, eu dei aqui alguns exemplos para vocês que aqui na nossa vida real, né, como consultoria, né, a gente vê muito aí Brasil afora, né? Empresas de diversos segmentos. Então, e eu tentei dar uma certa resumida, né, breve, em como a gente faz isso na prática, né? Porque às vezes, sim, pessoal, a gente tem a preocupação de fazer muito estudo, né, de mercado. E isso é muito importante, porque se embasa mais o resultado fica mais fidelizado, ele tem um ar de segurança, é mais real. Isso para a gente é muito bom, porque a gente acaba que o cliente valoriza tanto que gera uma longevidade de trabalho. Então, em resumo para vocês desse material que a gente está apresentando, só com alguns insights a mais, vocês devem e podem e devem, na verdade, começar todo o trabalho de modelagem financeira fazendo uma discussão sobre o negócio. Nós temos que fazer uma discussão estratégica sobre a empresa. Não é só para encher planilha, é fazer de fato um racional, né? Um pensamento estratégico sobre o negócio. Porque eu preciso saber onde o cara quer chegar, eu preciso saber qual o propósito da empresa, qual o ciclo de vida que a empresa está hoje, porque isso muda muito o jogo na apresentação final. E aí você ganha um cliente, obviamente, dependendo do resultado que você quer e alcançar. A gente tem vários outros insights aqui para dar para vocês, né? A gente vai lembrando aqui, a gente vai também tentando pegar experiências anteriores. Mas assim, pessoal, a gente fez essa apresentação para vocês porque a gente sabe que tem uma metodologia e que vocês podem sim estar aplicando na vida real para serem mais assertivos, para ter um processo de entrega, né, para o cliente de vocês, principalmente para contadores ou aqueles que são consultores empresariais, tá? E uma dica importante também, que quando vocês forem fazer esse tipo de trabalho, por meio de um processo, né, como é que eu posso dizer, de um racional, façam um barulho, né? Tipo, valorizem muito aquilo que vocês estão entregando para o cliente. Não é qualquer profissional que faz, né, esse tipo aqui de material, né, que vocês vão ter que para proporcionar para o cliente de vocês, tá? Então essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui, pelo menos nessa apresentação inicial. E agora a gente vai abrir, claro, né, um espaço aqui para perguntas para vocês, né, dúvidas ali avulsas que vocês tiveram no curso, estudo de casos reais, aí é tema livre, tá? A gente está aqui para mesmo atender vocês, tá bom? Então, quem quiser iniciar, pode ficar à vontade aí. Pessoal, o Lucas falou aqui na apresentação dele muito sobre consultor, contador. A experiência de vocês hoje é mais realmente, como ele falou, assessoria, cliente, ou é mais empresa mesmo? Entender um pouco mais, conhecer um pouco mais de vocês aqui no profissionalmente. Boa noite, Opa, Rock, boa noite. eu me chamo Andrade, sou aqui de Ponta Grossa, Paraná, e Opa, hoje eu tenho uma empresa contábil, né? Tenho sócios e atuo também com consultoria. Consultoria mais para pequenas e médias empresas e há uns legal. 2 anos para cá eu comecei a fazer alguns trabalhos aí do valuation, né? O ano passado eu fiz um que assim me levou até a procurar mais material e dei até o porquê eu cheguei, né? Quando eu fiquei conhecendo essa metodologia, esse material, né? Eu já de imediato eu já pensei, opa, é realmente isso que eu estou precisando. E aí eu pretendo, né, através desse material, né, expandir mais nessa área. Mas eu queria tirar fazer uma pergunta em relação a esse trabalho que eu fiz o ano passado. Essa empresa que eu prestei esse serviço, ela recebeu uma proposta de compra, né?
que Uhum. ia ser avaliado pelos compradores e, em contrapartida, daí os sócios dessa empresa pediram para fazer um outro trabalho para confrontar a questão de valores, né? Uma coisa que pegou ali, e até eu queria entender em relação, por exemplo, o fato, né, da pandemia, né? Então, teve empresas que sofreu drasticamente, assim como teve empresas que tiveram, né, oportunidade nessa questão da pandemia, questão financeira. E isso vai ter reflexo ainda em alguns outros trabalhos. Eu queria uma opinião, uma sugestão de como lidar com esse cenário daí. É, cara, em primeiro lugar, né, a gente sabe que na pandemia, vamos responder a tua pergunta falando sobre valuation, tá? Que eu acho que é o foco ali da pergunta que você fez, correto? Na pandemia, né, a gente teve alguns movimentos, até se você pegar, né, como eu falei na apresentação, tem um indicador muito interessante que é justamente aquele das operações de empréstimo bancários, né? E entre outros também que fez muito reflexo, né, estava muito em voga naquela época. E na pandemia foi uma época de extrema alavancagem, né? Refinanciamentos de operações, refinanciamentos de, por exemplo, empréstimos, financiamentos de ativo imobilizado, o dinheiro estava mais escasso, né, de certa forma. Depois a taxa de juros começou a subir um pouco mais, e obviamente a taxa de juros um pouco maior carrega um pouco também a inflação, né? Lucas, o que que você está falando nesse contexto? O que que você está dizendo isso, tá? Porque naquela época, quando a gente for fazer o valuation, ele é um trabalho subjetivo, né? Então, quando a gente pega um valuation, por exemplo, se fizer um valuation em 2020, a gente sabe que a dívida líquida naquela época ela poderia ser bem maior, por exemplo, depois das amortizações que fossem acontecendo ali em 2021, 22, 23, 24 e 25 e etc. Por isso que a gente, profissional de finanças, a gente tem que apresentar um racional para o cliente, que quando ele pede um trabalho de valuation, o que que ele espera da gente, né? Cara, qual é a melhor hora de vender? Qual é a melhor hora de comprar? Qual é a melhor hora que eu posso, por exemplo, deixar um negócio, por exemplo, posso fazer uma sociedade? Quando minha cota vai valorizar? Isso tem muito a ver com o custo de capital da empresa, como também tem muito a ver com a dívida líquida dela. Quando você pega um período, porque todas as empresas se endividaram muito, claro que não. Tem outras empresas ali que, pelo contrário, cresceram muito mais, né? Mas as que se endividaram, com certeza elas tiveram uma baixa de valuation, porque a gente sabe que o custo de capital ele fica mais caro, eu tenho que performar mais, porque se a gente tem um aumento ali de eh, juros, né, por exemplo, na economia, uma tendência de aumento, força a empresa a performar mais, encarece o custo de capital dela, e ao mesmo tempo que eu tenho um endividamento muito alto, esse valor do negócio ele cai. Então, 2020, será que é o melhor ele vender ou ele se desfazer da empresa? É um racional. Será que o que está mais propício é o valor que está no valuation ou é o valor que ele está no patrimônio líquido, que é diferente, né? Por isso que o valuation ele é um estudo de cenários, né? Um estudo de contexto. E esse racional é que a gente tem que levar ali para o cliente na ponta final, né? Acho que ano passado a gente fez um trabalho para um cliente que ele queria somente sondar como é que estava o valor da empresa dele. Por quê? Porque ele ia passar por um processo que ele já queria, talvez, viver um outro ciclo, né, da vida pessoal dele. Aí ele chegou e perguntou para a gente, cara, qual é o melhor momento que eu vou vender? Quantos anos eu ainda posso aguentar para sair no melhor momento? Aí tem contextos, né? Tem contexto da expectativa se o mercado vai estar aquecido, tem contexto de como vai estar o valuation dele para aquele período, para aquela empresa. E lá na nossa planilha de simulador de cenários é algo que a gente, modéstia à parte, né? A gente conseguiu colocar de uma forma bem visual e bacana, que quando você já tem, na verdade, a evolução, né? Então, ano um pode ser mais caro, pode ser mais barato, e tudo isso muda. Então, por exemplo, aquela questão até do CAPEX que eu falei há um tempo, agora há pouco, né, na apresentação. Como é que vai ser o CAPEX desse cara? Ele já passou por uma pandemia. Mas vamos pensar o seguinte, ó, o cara já se alavancou em 2020, dá um exemplo hipotético. Já passou por uma pandemia, mas em 2022 ele vai ter que fazer um reinvestimento de CAPEX na empresa. Putz, esse cara vai demorar 5, 7 anos para começar a amortizar ali a dívida para começar a aparecer um valor dentro da empresa. E aí temos que alinhar a expectativa do cliente com o trabalho, né, do valor que vai ser apresentado. Porque ele vai ter, claro que todo cliente, né, não existe nada mais ansioso do que o próprio empresário, né? Então ele vai querer saber ali uma estimativa de time quando ele pode tomar a decisão. E aí cabe a gente, né, passar essa segurança para ele. Faz sentido, essa resposta? Sim, faz sentido. No caso, né,
desse trabalho, né? Essa empresa, né, da área de saúde, e ela teve um crescimento, sabe? Então, um dos questionamentos é que, assim, dentro daquela média, né, histórica que ela vinha tendo, ela teve um crescimento. E aí isso chegou a dar uma valorização no valuation por conta desse período. Tanto é que agora o negócio não foi feito, né? Os sócios decidiram não optar por não vender o negócio, mas passado aquele pico lá, hoje a empresa já vem operando com os mesmos resultados antes da pandemia. Mas ficou legal a sua resposta ali, deu para acrescentar aqui, mas O setor de saúde, né? Se a gente pensar naquela época, realmente ele foi um dos que mais ali, né? Apesar de toda, né, o colapso ali que a gente estava vivendo, mas com certeza, vamos pensar financeiro, né? Claro, e resultado, foi um dos setores mais ali, não vou dizer beneficiados, né? Porque foi uma consequência aí de uma pandemia, né? Mas com certeza ajudou muito a alavancar o resultado desse tipo de negócio. Saúde, serviços e etc. Quem mais penalizou a gente sabe, né? Que é mais varejo, às vezes indústria, dependendo do segmento também. Aí sim, esses caras eles passam por um processo de queda de valor, né? E é interessante até você comentar esse ponto de ser um segmento de saúde, que quando a gente fala assim, ó, vixe, cara, teve um pico, né? Então, nesse pico, se ele tiver um sócio, por exemplo, num quadro societário, é melhor o cara vender a cota ou não? Então, essa discussão é bacana quando a gente tem, né, um cliente que tem mais de um sócio. As cotas ali valorizaram naquele momento, mas depois talvez elas continuaram um pouco o valor, né, um pouco menor. Igual uma ação ali, uma empresa de capital aberto, né? Teve ali o resultado muito bom, ela vai crescendo e depois ela baixa. Tanto é que nem todas as ações também caíram na mesma proporção, né, na mesma força de queda lá em 2020, né? Mas enfim, acho que o Cirlei aí também levantou a mão, né? Pode seguir, Cirlei. Boa noite. Obrigado pelas explicações, Lucas. É Lucas, né? Que são dois, né? E vamos lá. Você falou sobre a questão do levantamento de dados pelo método gerencial, principalmente quando estamos falando aí de empresas do Simples Nacional, que é a grande realidade do nosso país. A maioria das empresas hoje são médias e pequenas empresas que seguem esse regime Simples Nacional. Nesse caso, quando eu pego por esse dado gerencial, eu não vou ter lá no início das premissas da parte do balanço a parte do capital social correto, porque o valor que se eu for pegar o capital social que está em contrato social, isso não vai fechar o resultado ali do balanço. Como que você faz esse fechamento aí, Lucas? Qual é a metodologia que devemos adotar aí? Tem duas hipóteses, né? Porque geralmente empresas do Simples Nacional é difícil, né? A gente vê aquela questão da integralização do capital social, né? Como geralmente empresas do lucro presumido e lucro real fazem, né? Mas geralmente tem duas formas, tá? Ou a gente tenta realmente resgatar o último contrato social mais atualizado, né? Que foi registrado, né? Pela empresa, de fato. A gente sabe que essa é uma realidade, né? Que muitas empresas, a gente sabe que é um capital social pífio, né? Que geralmente quase nunca representa a realidade aquilo ali, né? Isso acho que não é novidade. E geralmente, às vezes, tem valores ali de R$ 1.000, R$ 10.000, a empresa faturando 500 mil, né? Isso a gente encontra muito. Então, para a gente, como gerencial, né, isso representa apenas um dado. Para a gente não quer dizer nada. A gente, em empresas do Simples Nacional, como não tem muito essa parte de integralização do capital social, para a gente olha mais a linha geral do patrimônio líquido. Porque para empresas pequenas do Simples, essa informação ela não é tão impactante, né? Ela não vai mudar muito a interpretação que a gente vai ter no estudo da modelagem. E claro que o outro momento, né, se a gente der a sorte de pegar ali um empreendedor organizado, que a gente sabe que é muito difícil de encontrar, ele vai ter ali os seus registros, né, e etc, que anotados, né, em algumas movimentações e a gente resgata isso. Essa é a menor das probabilidades, tá? É o menor dos casos. Mas por isso que a gente olha muito para a linha do balanço, do patrimônio líquido, na verdade, tá? E esquece um pouco do capital social, porque para essa empresa não faz muito sentido para a gente. Mas claro que quando é empresas, lucro presumido, lucro real, já tem todo um processo ali, né, de escrituração contábil, etc. Aí a pegada já é outra, né? De fato, a gente já pega ali balanços, né? Os balanceios diretos, porque já, obviamente, já são realizados, né? Perfeito? Bacana, Lucas. Eu acho que é o Do Bruno, Júnior. né? É o Bruno. Lucas, a minha pergunta, ela é um tanto quanto primária, mas que me suscita
dúvidas em relação ao preenchimento lá da nossa planilha completa de modelagem financeira. Nós temos lá, eu entendo que o fato principal dessa modelagem ser correta é estabelecermos as premissas corretamente. E aí, nessa mentoria aqui, você colocou esse roteiro e você deu ênfase muito grande para a gente dar uma interpretação não só de uma questão de Word ou Excel, mas sim de cenário, né? Isso engrandece bastante o trabalho que nós vamos fazer. Isso está bem claro, nessa perspectiva agora da mentoria que você falou. Não sei se você vai disponibilizar esse roteiro aí, mas é bem interessante para nós termos alguns argumentos, né, de venda e de contraopor, em especial contadores ou outras pessoas. Mas a minha pergunta ela é muito básica. Lá na modelagem, nós temos o balanço, que é onde você diz que eu não consigo fazer nada se não for através dele. Eu tenho ano zero, correto? Se eu for para o DRE projetado, eu não tenho ano zero, eu tenho ano 1. Por exemplo, eu peguei agora uma empresa para eu fazer um valuation dela. Ela vai me entregar até sexta-feira toda a documentação contábil de 2023. Eu vou considerar como ano zero 2023, correto? Quando eu vou para o DRE ele vai ser o ano 1, os dados de 2023? Pronto, é uma pergunta. Vocês estão me ouvindo, né? Acho que estava mutado, mas pronto. É uma pergunta interessante, tá? Por sinal. E, inclusive, é uma boa pergunta, porque geralmente é uma dúvida comum, né? Nem primária, não. Acho que isso faz parte do fundamento inicial também ali da modelagem financeira, tá? Muito bom. Para responder essa pergunta, o que que acontece, né? Toda modelagem financeira, ela parte do princípio do balanço patrimonial da última competência, que é o fechamento, né? Vamos falar assim, o balanço patrimonial é o coração, né, do negócio, né? É a melhor visão que às vezes a gente tem da empresa. A partir do balanço patrimonial é que a gente começa a fazer a projeção. A modelagem financeira, ela é um instrumento de projeção. O que que acontece? Quando a gente fala, você falou que vai precisar fazer ali um valuation, tá? E geralmente em trabalhos de valuation, nada mais é do que a gente poder projetar um cenário futuro da empresa. Lucas, para eu projetar uma empresa que já tem uma história, né, de vida, ela já tem movimentações patrimoniais, qual é o meu ponto de partida? É os saldos, né, das competências anteriores. Então, por exemplo, você tem ali um balanço patrimonial, tem 1 milhão de contas a receber de clientes. Essa empresa ela já tem uma história, né, ela já carrega posições de saldos na empresa. Esses saldos que está no balanço patrimonial, ele vai cair na DFC do próximo período. Porque o que é a modelagem financeira como instrumento de projeção, tá? Modelagem financeira como instrumento de projeção nada mais é do que eu pegar o resultado da empresa hoje, das posições consolidadas, e através dele projetar um ano seguinte e fechar o balanço seguinte. Pegando o balanço projetado, projetar a DRE e DFC do ano subsequente, fechar o balanço. Esse é o ciclo. Balanço, DRE, DFC, fechou o balanço. E assim sucessivamente. Quando a gente coloca lá na planilha o balanço zero, o que é que significa? Lucas, estou fazendo aqui um estudo de caso em que uma empresa, ela não existe. Ela é um plano de negócio. Inclusive, até esqueci de falar esse ponto, tá? No nosso Word aqui que eu falei para vocês, porque também tem uma finalidade muito importante de plano de negócio. Tá? É um instrumento excelente da modelagem para a gente fazer esse tipo de trabalho, tá bom? Mas voltando aqui, um plano de negócio, que é uma empresa que não tem histórico, né? Ela não tem história, ela ainda vai nascer, a gente obviamente não tem um balanço de ano zero, né? O ano zero para a gente vai ser de fato as entradas iniciais de caixa, como a gente já colocou lá no nosso estudo de caso que está lá no nosso curso, tá? No nosso treinamento. Para empresas que já existem, que é essa sua pergunta, como é que a gente vai fazer na prática, tá? Na planilha, a gente vai colocar o ano zero, o balanço patrimonial, por exemplo, final 23, consolidado, encerrou a competência do ano, dezembro 23, estamos ali com as posições de saldos. Lucas, onde é que eu digito isso nas posições de saldos? Se vocês me permitirem, pessoal, eu vou até compartilhar a tela com uma planilha que já está preenchida, tá? Que eu acho que é legal falar e mostrando, tá? A gente tem essa pegada bem prática, tá bom? Então, vocês estão vendo minha tela aqui? Sim, né? Então, por exemplo, essa empresa, quando a gente vai aqui no balanço patrimonial dela, esse ano zero, para esse seu estudo de caso, ela é o ano de 2023. O ano de 2023, que é o ano zero para a gente vai ser projetado, né? O 24, o 25, o 26,
27 e, no caso, o 28. Tá? Sendo que o que que eu digito aqui na DRE e DFC quando você coloca as premissas, né? Essa foi a sua pergunta. E geralmente, Isso. pessoal, o que a gente coloca aqui são as premissas do orçamento empresarial, ou uma projeção de resultado. O valuation, como eu falei para vocês, ele é uma projeção de resultado futuro. O que passou, passou, tá? O resultado que a empresa já teve, já morreu. O valuation a gente vai projetar o para frente. E para projetar o para frente, eu vou pegar esse resultado e carregar também como premissa futura. Tá bom? Essa é uma das bases do trabalho. Mas, Lucas, também temos uma outra opção, né? Se a gente quiser usar a modelagem financeira, que inclusive é uma das implementações que a gente vai fazer, tá? Já dando aqui um spoiler para vocês, isso já está em construção. A gente vai agregar mais uma aba, tá? Aqui em primeira mão para vocês, onde a gente vai colocar aqui realizado e orçado do que foi feito, né? Do que está sendo executado. Isso é um pedido bacana aí que alguns alunos têm feito para a gente, isso já está em construção, tá? Mas voltando aqui ao assunto, uma outra opção para utilizar, a mais adequada, como falei para vocês, é utilizar como forma de projeção para os anos seguintes a partir do balanço atual. Mas também você pode simplesmente pegar a DFC, ou perdão, você pode pegar também a DRE de 2023, colocar todos os resultados aqui, mas aí tem um ponto. No balanço patrimonial do ano zero, você vai ter que colocar o 2022, perfeito? Por quê? Entendi. Porque o balanço patrimonial, os saldos do balanço Entendi. patrimonial é o que vai carregar as movimentações de caixa. Porque esse saldo de contas a pagar, o que que ele vai impactar? Ele vai impactar na DFC do 2023. Sendo que a DFC 2023, no teu caso, ela já foi executada, ela já foi feita. Então, esses 300 mil já está lá dentro. Então, na verdade, você vai projetar aqui os anos de 24, 25, 26, 27. Entende o que eu quero dizer? Tem duas opções para você utilizar. E aí depende Ah, muito do contexto e objetivo do trabalho, né? Depende muito ali também do propósito, tá bom? Geralmente é tá bom. bacana se você pegar um pouco do passado, geralmente também é bacana, porque se você pensar como um prestador de serviço que a gente é, né, vamos falar dessa forma, existe também um projeto que a gente pode vender para o cliente, que é a implantação do orçamento empresarial. E isso tem total a ver com a modelagem financeira. E isso é uma pauta importante, né, que a gente também acultura muito os clientes da gente. Então, só para resumir, né, expliquei aqui as duas formas que você pode utilizar a planilha. Você pode pegar o projetado para frente, como você também pode colocar o realizado 23, mas pegando o balancete lá do 22, tá bom? E a informação toda tem que bater. E uma dica muito importante, tá certo? Essa aqui é, assim, pessoal, a dúvida tem alguns alunos, né, que chegam aqui no nosso Telegram e WhatsApp, né, e eu estou ali diretamente atendendo vocês, né, e que bom que a gente troca muita experiência, né, mas é uma dúvida muito comum. Toda e qualquer mudança que vocês fizerem na planilha, qualquer nova inserção de premissa, é o critério, Lucas, qual é o critério, assim, top 1 da modelagem financeira? Top da galáxia aqui dos critérios, sempre bater o olho do cheque, sempre olhar se o cheque está batendo. Porque muitas vezes o que que alguns alunos fazem? Os alunos, eles, como é que eu posso dizer? Eles fazem todo o estudo, todas as premissas, aí quando chega lá no final, ele vê que o cheque não está batendo, aí ele volta tudo de novo para descobrir aonde que está o erro, né? Ou então a digitação que não casou. Então, toda vida que você estiver começando a modelagem do zero, sempre olhar se o cheque está batendo. Porque isso aqui, pessoal, é o critério né, o critério máximo ali de um trabalho bem executado de modelagem financeira. Bacana? Só para aí nessa tela, você tem aí o DRE, né? Não, nessa outra aí. Você tem o DRE e o DRE projetado. Isso. Aqui, na verdade, a gente tem o balanço Não, em patrimonial, né, na cima. parte de cima, e Não, temos aí aqui nesse. o. Oi? Aqui na parte de cima, aqui nesse. Mais um Ah, pouquinho. tá. Do lado do balanço tem o DRE aqui, do outro, do Isso. lado esquerdo. Esse você vai colocar como sendo 2024 para cima, né? E esse DRE do lado aí, sem ser o projetado. Isso. Aqui já é 2024 para frente, Ah, tá? e o outro, O DRE do esse. lado aqui é só visual, tá? Aqui é a visão mensal, tá? Então, por exemplo, Ah, tá. Tá bom. se você está digitando com as premissas do mês, aqui você já usa o mensal, tá bom? Sem problema nenhum. Mas aí eu vou usar sempre 24, mesmo no DRE, sem ser o projetado. Isso, interessante que Tá seja o bom. projetado. E lembrando, Legal. tá, uma dica final, pessoal, para a gente finalizar aqui essa pergunta, depende muito do objetivo do trabalho. Lucas, é um valuation.
pego competência do balanço 23 para projetar o 24 para frente. Lucas, quero só entender aqui como o negócio ele funciona. Pego o balanço 22, posso colocar a DRE 23 realizada aqui dentro e aí projeto 24, 25, 26 e etc. Tá bom? Você pode brincar aqui um pouco com os demonstrativos, tá? Lembrando, Tá. tudo depende da finalidade, o objetivo final ali do cliente. E se for viabilidade de projetos, né? Por exemplo, o plano de negócio nem se fala, né? Então a gente vai começar tudo ali literalmente do zero. Então, a planilha é muito bacana porque ela vai servir tanto para vários trabalhos, né? Orçamento, plano de negócio, modelagem financeira em si, objetivo de valuation e etc. Bacana? Show. Muito Eu acho que é obrigado. o Júlio agora, né? Isso, é o Júlio. E aí, Júlio, tudo bem? Bom, primeiro eu queria dizer que eu comprei isso de vocês agora na segunda-feira e desde então estou aqui sentado fazendo meu papel de aluno e tenho gostado muito. Vocês estão de parabéns, viu? Obrigado, Legal, cara, pelo feedback. obrigado, viu, pela confiança também. Imagina. Inclusive, só para você ter uma ideia, eu tinha comprado um outro curso na semana, devolvi e fiz uma dificuldadezinha de volta, deu tudo certo. Acontece, acontece. Mas Isso é comum, né? eu tenho 44 anos de experiência na área financeira e dos quais 25 anos eu tenho minha consultoria aberta, vai fazer agora, esse mês está fazendo 25 anos a consultoria. Só que nos últimos anos, eu, por conta da pandemia também, acabei me dedicando demais assim, de um único cliente, até por falta de negócios, porque o mercado também se restringiu bastante, né, com a pandemia. Fiquei nessa empresa trabalhando exclusivamente nos últimos tempos para ela até julho do ano passado. Em julho eu resolvi fazer uma loucura aí, entre aspas, né? E tirei um período sabático aí na minha vida. Fui para a Austrália ficar com a minha filha, fui para o Ceará ficar com o meu filho e agora A gente estou é do numa Ceará, decisão. tá? Só uma curiosidade, a gente é do Ceará, Fortaleza, Ceará. Mas a gente atende aí o Brasil inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Então, Ceará, Minas, isso. A gente é Fortaleza, Ceará, aqui na capital. eu estava em Pernambuco aí. Legal. Eu tenho um filho aí. Bom, Legal. o que eu queria colocar para vocês, assim, eu tinha entendido até então, até esse evento que nós estamos presenciando, que você é uma empresa dedicada à parte educacional e não uma consultoria. Mas, pelo que eu estou entendendo, vocês fazem as duas partes, não é isso? Sim, sim, também. A gente tem. Pode falar, eu acho que eu interrompi. Não, pode A falar. gente, a gente tem sim, né? A gente tem a frente educacional, né? Treinamento. A gente tem também uma frente bacana sobre a parte de mentorias, né? Mentorias mais técnicas, que é um produto nosso, né? Que a gente está fomentando mais, que são mentorias mais densas, né? Mais especializadas, onde a gente pega ali estudos de casos reais e entra a fundo mesmo, né? Com o aluno, vulgo o empresário, né? Vamos falar dessa forma. Se caso for empresário ou profissional de finanças também. A gente também atua como auxiliando na implantação da modelagem financeira nas empresas e também tem, obviamente, projetos ali de consultoria que são às vezes mais longos. Esse é a menor parte, que a gente sabe que também o nosso tempo está um pouco escasso hoje, mas a gente também faz esse tipo de trabalho. Tá. Então, o que eu queria dizer, assim, na virada do ano aí, eu resolvi que eu investi mais algum tempo e algum dinheiro na consultoria. E dentro da consultoria a gente faz de tudo. Terceirização de área financeira, toda essa parte de análise de planejamento financeiro, BPO financeiro, tudo isso a gente tem disponível e com algum conhecimento sobre isso. Mas eu estou achando que, diante de tudo isso, o que mais está me interessando nesse momento é fazer realmente a parte de análise de planejamento financeiro, né? E para tanto foi que eu comprei esse treinamento, até porque, assim, toda a minha parte de modelagem financeira que eu tenho nas minhas planilhas de Excel, essa coisa toda, eu diria que elas estão ultrapassadas no sentido de que elas não têm a velocidade e a agilidade que a de vocês têm, né? Vocês são muito mais jovens do que eu e conhecem muito melhor essas ferramentas do que eu. Excel, o Power BI, essa coisa toda. Bom, eu quero trabalhar muito nesse sentido de análise e planejamento financeiro. Inclusive, estou fazendo um investimento grande agora. Acabei de contratar uma agência para fazer toda essa parte de divulgação, inbound, outbound, essa coisa toda. E o que eu queria perguntar para vocês, como empresários que vocês são também do segmento, é assim, como é que está esse mercado hoje? O que vocês estão vendo, pelo menos para 2024, se é que dá para olhar para alguma coisa nesse país, né? Cara, sempre tem oportunidades, né? Vamos partir dessa premissa. O que a gente tem que olhar, na minha visão, né, minha opinião, é que sempre tem oportunidades.
mas o que a gente tem que frisar, né, é muitas dessas oportunidades, muitas vezes elas estão nichadas, né? Então, e eu vejo que nesse período do 24, pelo contexto que às vezes está se formando, né, é muitas vezes os momentos que o cliente mais precisa da gente, né? A gente sabe Exatamente. que é uma deficiência muito grande, principalmente clientes de pequenos, né? Vamos falar de pequeno, médio porte, né? Ali são faturamentos ainda de Simples Nacional, né? E a gente considera pequeno, médio porte de certa forma, né? A gente tem estruturas de empresas gigantes, como também a gente tem estrutura de empresas menores, né? Qual é a missão da geração F? Vamos falar dessa forma. Por que que vocês estão aqui? Qual é a nossa missão? Você vê que você tem um material, uma planilha, entre aspas, simples. É uma planilha que não tem fórmulas complexas, como geralmente em outros treinamentos você faz lá uma porrada de fórmula diferente. Então aqui não tem. Você vê que a planilha não é travada, você vê que é muito simples, mas você vê que o layout é bonito, né? Que é bem arrumada. Qual é o diferencial disso? Para a gente sabe que o nosso produto é bacana, mas qual é o diferencial para vocês? É o diferencial que vocês vão estar podendo levar para o cliente de vocês. O cliente de vocês não sabem da importância, por exemplo, desse trabalho, eles não sabem como vocês exploram, por exemplo, essa nova forma de trabalhar com eles. O que que o mercado de consultoria tradicional faz? O mercado de consultoria tradicional faz, geralmente ele discute muito processo. A metodologia é embasar, a metodologia que forma, né? Vamos parar para pensar em metodologia de trabalho. Metodologia de trabalho, todo projeto, toda consultoria tem um fundamento, certo? O fundamento operacional de um prestador de serviço de consultoria tradicional é um fundamento processual. Ele estuda muito processo. Isso a gente também faz, tá? E eu vou contar uma experiência real para vocês. O consultor tradicional, ele estuda muito processo. É rotina e processo financeiro, às vezes é um descritivo de cargos de finanças, plano de contas, implantação de sistema, implantação de ERP, implantação de processos de compra, políticas financeiras, adiantamento, reembolso, todas essas coisas que a gente já conhece, né, que são padrões, né, que é padrão de empresa, né? Isso aqui não é segredo para ninguém aqui nesse fórum, né, nessa mentoria. Isso é padrão. Às vezes todo consultor entrega isso, né? Porque de fato é o que toda a base operacional da empresa precisa, né? A gente sabe que toda empresa precisa de um processo de estoque, precisa de um processo de conciliação, precisa de uma rotina de fechamento financeiro, precisa de um fluxo de contas a pagar, a receber, caixa projetada, etc. Mas o que é que o empresário mais não tem hoje? Às vezes o consultor tradicional não discute muitas vezes o negócio. O empresário quer ganhar dinheiro, certo? Essa é a verdade. E o comercial, vamos falar dessa forma, a proposta comercial, né, que a gente tem que levar para o cliente é justamente essa visão. Isso aqui, tradicional, não é o que vai fazer ele ganhar dinheiro. Entendeu? E quando você tem uma ferramenta robusta, que você edita umas premissas e você sabe que o resultado desse cara ele pode mudar tantos por cento, ali de forma rápida, eficiente, eficaz, e que você talvez ali mostrando uma apresentação para ele, que ele pode sim ter um retorno ali um pouco mais rápido, porque a gente utiliza muito a ferramenta da modelagem financeira como uma ferramenta que mitiga risco do empresário, certo? Traz Sim. mais luz e mais visão. Às vezes a consultoria tradicional ela está em outra pegada, né? Um outro time. A gente está mais na pegada aqui, vamos falar de assessoramento do cliente. A gente está assessorando ele para a gente tomar as decisões junto com ele. A gente discute dinheiro, né? Discute negócio, como ganhar dinheiro. Essa metodologia mais tradicional de finanças, hoje ela está um pouco engessada, né? Vamos falar dessa forma. E a gente acaba indo para outro viés. Aí o teu marketing, o teu comercial, vamos falar você como empresa, né? Consultor, obviamente você é um CNPJ, né, Júlio? Então você vai pensar o quê? Cara, eu preciso me posicionar diferente no mercado. Por isso que hoje está muito em voga como é que eu posso dizer? Tanto vagas de trabalho de modelagem financeira, como também empresários, né, que muitas vezes não sabem o que é modelagem financeira, mas que estão abrindo os olhos e que estão buscando isso, certo? Hoje está sendo cada vez mais visado. E qual é a missão da geração FA? É justamente desmistificar essa visão de que finanças corporativas, modelagem financeira só vai se aplicar a empresas de capital aberto e empresas SAs. Isso não existe, né? Então, o movimento que a gente quer fazer é, de fato, descer para essa massa, né? Essa massa de empresas que nunca passaram por um processo
processo estratégico, por exemplo, da modelagem financeira. E nada mais é do que assim que a gente atua. Não tem ferramenta complicada, não tem ferramenta difícil de edição, como vocês estão vendo, geralmente o mercado acaba que vende uma complexidade aí absurda, que muitas vezes até mesmo a gente que já é profissional não entende, porque às vezes é desnecessário, aquilo é mais um requinte, né, uma perfumaria, vamos falar dessa forma, de venda, né? Mas geralmente quando a gente está falando do profissional e do empresário, né, que é do mundo real, vamos falar assim, do mundo real de milhões de empresários, né, que são pequenos, médios e grandes, isso aqui para a gente é o suprassumo, certo? Não é mais a consultoria tradicional. Ela é importante? Sim, nunca vai deixar de ser, porque toda empresa precisa. Mas isso já não é mais um diferencial. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa agora discutir estratégia, discutir número, discutir dinheiro, grana, como fazer o cara ganhar dinheiro, entendeu? Essa é a pegada de hoje, né? Eu acho que isso está muito em voga no trabalho, no enfoque que a gente está fazendo. Por isso que a gente focou tanto. Lucas, eu já vi o material e tal, aquele material de Word, né, que estava lá no treinamento, a gente já conhece. Mas o que que a gente passou de novo? Porque se você parar para pensar, como é que você discute estratégia, discute negócio, se você não está buscando análise de contexto, né? Você tem uma habilidade ali analítica de você ir lá no mercado, buscar indicadores, referenciar, por exemplo, a história da empresa do cara com um indicador de mercado. É isso que gera valor. O empresário ele é muito ansioso, né? O empresário ele é mais ansioso do que qualquer outra coisa, né? Ele é ansioso por resultado. O que mais atrapalha, por exemplo, o processo de consultoria tradicional? Porque a consultoria tradicional, geralmente é aquele processo para ele, às vezes moroso, sabe? Eu tô aqui implantando processos, eu tô estruturando a empresa. Para o cara pequeno, vamos falar na vida real, né? Para o cara pequeno, ele não tem tempo, o time de vida dele, o ciclo de vida dele, da empresa, da organização dele, ele é um time que ele quer alavancar o negócio. Ele está num período de crescimento. Brecar o negócio numa fase de estruturação é importante? Talvez, mas ele está pensando só em crescimento, ganhar dinheiro, crescer, mais cliente, expansão e etc. Quem é que vai dar essa segurança para o empresário se qual o momento de expansão, como expandir, qual a melhor captação? A modelagem financeira. Entendeu? Por isso que a troca desse serviço tradicional por algo mais corporativo, mais estratégico, para a gente, vida real nossa aqui, Lucas e Lucas aqui que a gente está falando com vocês, esse é o diferencial. Por isso que a gente Só, juntou esse produto. só complementando aí o que o Lucas falou, vou ser bem breve, tá? Por exemplo, engraçado que isso era um anúncio que a gente ia fazer, né? Sobre etapas aí da parte financeira. Porque finanças é um mundo, né, Júlia? Você que está aí com anos de experiência sabe que existe porrada de formas de ganhar dinheiro em finanças, né? Com carreira, né? Mas experiência nossa, né? Experiência eu e do Medeiros aqui. Por exemplo, meu primeiro emprego foi na área já, e de cara já foi reportes aí na engarrafadora grande aqui da Coca-Cola, hoje que é a segunda maior do Brasil. E de cara, meu primeiro experiência foi a área de reportes, a área de apresentação de resultados ali para a diretoria. Beleza, isso é muito corporativo e muito longe ali, muitas vezes, das pequenas e médias empresas, né? Aquela coisa mais corporativa. Depois saí e fui para consultoria. E o que eu percebo, tá? Aí a gente entrega processo financeiro, a gente faz ali aprimoramentos em termos de eficiência operacional finanças, mas que a gente percebe que muda o semblante que segura o cliente mesmo, é quando a gente dá clareza e segurança ali para o futuro dele. Aí sim a gente viu, quando esse semblante aparece, a gente sabe que ganhou o cliente e que ele vai tomar a decisão, e essa decisão geralmente ele vai procurar a gente antes. E sabendo disso, você só precisa. A tua pergunta foi o quê, né, Júlio? Como é que está o mercado hoje, né? Como é que está o mercado hoje? Eu quero retomar nessa pegada mais estratégica. Então, o mercado hoje está assim, está o empresário ansioso. Claro, tem aquela parcela que realmente está com uma pendência mais endividada, que quer se segurar para crescer, mas tem muita gente, como você falou, muitos nichos ali que estão ganhando dinheiro. E quando você se posiciona, mesmo que você não tenha um cliente ainda, posiciona como alguém que vai fazer essa clareza, trazer essa clareza para ele, você vai se tornar mais desejável para ele. Então, respondendo a pergunta, tem oportunidade? Tem, para quem se posiciona como alguém que vai trazer essa clareza para ele, essa segurança. Tá? E não simplesmente dizer, ó, tenho aqui, vou fazer teu processo financeiro, teu contas a pagar, receber. Isso aí tem uma enxurrada, de balde, tem muito aí. Mas quando você se posiciona como alguém, ó, nem que pegue um cliente como exemplo e já mostre para o mercado, você disse que tem uma agência, né? Então essa agência provavelmente vai conseguir comunicar isso através do marketing digital, enfim. E você conseguiu ali trazer o cara de uma situação A para B, pronto, aí você
você se torna mais desejável para o mercado aí de consultoria. A ideia Só nesse momento é focar realmente no negócio de análise e planejamento, né, P&A, e dentro do mercado de pequena e média empresa, e empresas a partir do faturamento de 400, 500 mil reais mês, e sair um pouco daquele modelo tradicional, onde, inclusive, eu estou sendo visto até como o cara que ia tirar o emprego do gerente financeiro. Então, assim, eu quero mais ser um auxiliador dele do que um Você tem que controlador dele. utilizar ele como uma mão de obra e não tirar o emprego Exatamente. dele, né? Exatamente. Mas é essa mudança que a gente está querendo fazer aqui na consultoria e sair desse mercado de outsourcing, porque isso aí significa sair alguém para entrar outro, né? aí, só para complementar, para a gente já seguir para a pergunta aqui do Rubens, tem um lado importante que eu considero que é gerar dependência no cliente. O empresário, se você parar para pensar, ele é um cara solitário, né? É um cara que inseguro, certo? Vamos pensar na psicologia aqui, né? O empresário inseguro. O que que um empresário quer para ter certeza? Ele gosta de uma visão imparcial e ele gosta de ter alguém aqui como braço direito para estar tomando decisão. Ele precisa utilizar você e você precisa aculturar esse empresário, esse gestor, para que você tome decisão junto com ele. Muitas vezes a gente chega num nível que, às vezes, antes do empresário tomar uma decisão, ele consulta a gente para saber se ele pode tomar a decisão. Você vira um braço não de consultoria, você vira uma espécie de assessoria barra conselheiro dele. É outra pegada totalmente diferente. E isso gera, quando a gente fala em termos, né, vamos falar a psicologia aqui do empresário, né? O empresário ele quer isso, né? Ele gosta disso. Talvez ele deteste até tomar decisões só. Entendeu? Por isso que às vezes não tem muita paciência para a questão de processo e etc. Por isso que o tradicional está mudando muito o foco. Então, eu queria só dar esse insight também mais psicológico aqui da coisa, porque a gente sente muito isso no dia a dia, né? São caras que são carentes, caras que precisam de suporte. Às vezes até mesmo ele tem ali o gerente operacional, mas prefere uma visão imparcial. Então, por que que você não se vende como uma assessoria, você não se vende como um conselho do cara, entendeu? Em vez de ser só uma consultoria tradicional. Entendeu? Sim, O mundo está mais consultivo, né? é verdade. Show, legal. Obrigado aí. Nada. Rubens, finalizar com o Rubens aqui. Boa noite, Lucas. Não vou tomar Boa muito noite. tempo, até porque já acho que já deu uma estourada ali. A minha Tranquilo. pergunta é um pouco mais simples do que a do pessoal, porque eu não estou no nível deles ainda, sou novo nessa área. Tamo Então, a junto aqui. minha é referente ainda lá à planilha do planejamento, que eu trabalho numa indústria, e eu tenho hoje em torno de 1.300 SKUs. E aí a gente tem o ticket médio para fazer ali. Então, a minha dúvida é, no ticket médio, pego o volume total faturado pelas unidades faturadas, se chega um ticket médio, e daí na análise custo, volume e lucro, eu especifico os itens ali que estão me trazendo retorno, e referente à planilha ali, captável, tudo, se eu não me engano, a planilha ela está para o planejamento de compras em unidades, multiplicando, como ela é aberta e eu trabalho com toner, eu fiz uma alteração ali, criei uma aba de apoio e verifiquei está dando certo. Então isso aí foi muito bom, sabe? Tipo, eu consegui trocar de unidades para quilogramas e a conversão Legal. vai tranquila. Isso foi muito bom, a planilha ser aberta, tá? Pegando ali o gancho que tinha falado antes. Então, é uma das coisas que eu mais gostei, assim, para mim, né, iniciando também, poder fazer a adaptação. A minha pergunta é Uhum. mais essa ali, mais simples, como que eu trataria isso, essa questão dos SKUs ali, para eu poder passar para a direção, porque a gente já sabe que tem muitos que não trazem um retorno financeiro real para a operação, elas estão trazendo o trabalho e não trazem um retorno financeiro satisfatório, mas ocupam Uhum. muito o trabalho que a gente tem, às vezes a gente está alocando recurso no produto errado. Tá. Uma pergunta, Rubens, antes de te responder. Essa Tá? base de SKUs, ela está categorizada? Eu tenho categorias, né, para separar. Me te perguntar qual é o segmento. Injeção de plástico. Tá, então existe uma categorização, né? Isso, a empresa ela trabalha com produtos do ramo de festas, então são vários modelos de copos. Uhum. Eu tenho copo A, copo B, copo C, e dentro desses A, B e C eu tenho 5, 6 cores para cada. Então eu categorizo dessa maneira. Tá, legal. Primeira coisa do conceito, tá? Quando tu tá falando volume ali, de quantidade dos produtos em si, tu não tá falando de ticket médio em si, tá falando de preço médio. É simplesmente o Uhum, faturamento que eu tenho dividido pelo volume, né? Que não é o teu caso. Então, o que que tu vai ter tá. aí no caso para encontrar receita é o preço médio.
produtos. É diferente do ticket médio, que é mais a proporção ali de compras dos clientes, tá? Então, o Uhum, cliente, eu posso comprar, sei lá, 10 toneladas, como pode comprar 100 unidades. uhum, Isso que vai me garantir o ticket médio. E a respondendo a tua pergunta, basicamente, tu vai precisar fazer um anexo ali com a base de quantidade de SKU e pegar o faturamento total daquele período para dividir e encontrar o preço médio. Aí esse preço médio tu vai utilizar para projetar de acordo com as mudanças de volume. Então, ou tu uhum, pode escolher esse preço médio como uma premissa. Então, eu encontrei o preço médio, sei lá, de 12 meses, por exemplo. Então, eu tenho 12 meses de preço médio e aí eu projeto volume a ser vendido, caso você for fazer um orçamento, que é o caso, né? aham, isso. Então, você vai projetar em cima desse preço médio a quantidade vendida ali para frente, beleza? Ah, Mas perfeito, então. por que que eu perguntei antes da categorização? Para a pergunta não ficar sem ideia, né? Porque é possível também tu fazer a mesma coisa que eu acabei de falar, tá? É por categorias. Por quê? Porque vai em conta com isso que tu falou, de saber quais essas categorias que trazem mais e menos dinheiro. Uhum, Porque provavelmente alguma categoria ela tem um CMV maior que o outro. Então, a minha margem bruta ali tende a ter um certo variação de um contra o outro, tá? uhum. Aí, essa é uma sugestão, caso tu queira fazer essa abertura, tá? Por categorização dos produtos. Mas ficou Ah, claro? tranquilo. Ficou Ficou, claro? ficou assim, aham. Show. Obrigado. Qualquer dúvida, chama a gente lá que pode entrar no mais detalhes, tá? Tá bom. Show? Bom, pessoal, chegando aqui na reta final, né, a gente agradece muito a participação de vocês, né, a gente esperamos que vocês tenham gostado, tá bom? Eu vou passar o material que a gente fez do Word em branco lá no nosso Telegram, na nossa comunidade. Com certeza vai ter mais momentos ali, a ideia é a gente aumentar cada vez mais a frequência dessas mentorias aqui que são bacanas, né, para a gente trocar experiências, né, tirar dúvidas, etc. A gente vai estar noticiando ali também no nosso Telegram, tá bom? Então, brigadão aí pela paciência, né? Pela espera. Espero que vocês tenham gostado bastante aqui desse momento, tá bom? Valeu, pessoal. Prazer, viu, conhecer vocês. Boa noite. Boa noite, obrigado aí pelos esclarecimentos e apresentação. Boa noite a Tchau, todos. tchau. Parabéns. Muito obrigado por tudo. Valeu, Tchau, Bruno. tchau. Até mais.